Valendo. Boa noite, galera. Vamos começar o nosso briefing técnico do Ironman 70.3 Curitiba. Novidades boas. Estive lá no local da prova hoje, gravei uns conteúdos que vão sair nos próximos dias, botei um spoiler lá no Instagram e eles estão já fazendo obras e obras lá. Tem trator, tem tudo lá espalhando areia no local da prova. Vou falar um pouquinho para vocês de como é que tá lá, mas o lugar é bem legal e vai ser bem bacana também. A natação é mais fechada do que eu esperava, ela não fica aberta para o resto da represa. Vamos trocar uma ideia aqui, passar uns pontos importantes sobre a prova e, principalmente, como a gente pediu para vocês fazerem a lição de casa, tirar algumas dúvidas também que vocês porventura tenham. Beleza? Vamos lá. Começando com previsão, ainda está um pouco adiantado, né? Hoje é dia 26 de fevereiro. Para o dia 8 de março já tem uma estimativa para 15 dias. Previsão de 18 a 27 graus, chuva no período da tarde, tarde mesmo, tá? Não tem chovido aqui. Curitiba hoje deu uma chuvinha, por exemplo, de 15 minutos e é o que tem para hoje. Então, tempo agradável, umidade em torno de 70%, é um razoável para fazer uma prova, né? Começa a ficar um pouquinho difícil com 75, 80, 70 é o limítrofe ali de uma performance legal, sem a umidade agredir muito, tá bom? Então, desde já, falando de checklist, façam e refaçam o checklist de vocês, é super importante, tá? Não confiem na memória, já fica a dica aqui. O pessoal tende a colocar, né? Ah, tenho muita experiência, tal, beleza. Aí chega lá, esquece capacete, esquece sapatilha e como é uma prova que exige viagem, tomem muito cuidado com isso. Arthur vai mandar um checklist para vocês aí, sempre ele já está na reunião, então sempre ele que manda. É, faça um checklist escrito, principalmente quem vai despachar a bike. Então, bikes estão para ser entregues nas oficinas aí de quem leva as bikes, né? Tem Ship My Bike, por exemplo, de sábado até segunda-feira, terça-feira a bike já está na estrada, então quem tem a bolsa, direito de colocar uma bolsa de cacarecos lá, coloque as coisas importantes da prova lá para garantir que vai chegar tudo certinho. Então, para isso, vocês têm que fazer o checklist agora, tá bom? Quem tem câmbio eletrônico da Shimano já pode carregar hoje, não vai acabar até lá. Quem tem câmbio eletrônico da SRAM, deixa para carregar quando for entregar a bike ou quando for viajar com a bike. E leva o carregadorzinho também, né? Por um desencargo de consciência, mas é isso. Então, um medidor de potência, vejam se precisa de recarga, se precisa trocar bateria, os medidores que tem pilha ou bateria moeda. Cinta cardíaca, a mesma coisa, checa o nível no aplicativo se der possibilidade disso. Tem cintas mais antigas que você não tem como saber, então, por precaução, se faz tempo que você trocou, eu trocaria também. Bom, nutrição e hidratação, confiram, pessoal, não esqueçam de reabastecer a nutrição. E no começo da semana, aproveitem e já cortem as unhas também, tá? Pelo simples fato que se vocês cortarem, tirarem um bife ali, fizerem um machucado, dá tempo de cicatrizar até a prova, então, e não deixar a unha grande, evita que vocês rasguem a roupa de borracha no dia de colocar também. Tem o wetsuit que vem com luvinha, mas a maioria não tem, então cortar as unhas. E principalmente nessa viagem, eu sei que tem gente aqui que vai de avião, mas nessa viagem tem gente que vai pegar a estrada, então muito cuidado com o buffet de posto, né? A gente tem descendo de São Paulo para Curitiba o Graal ali. Peguem as coisas mais seguras que vocês têm, peçam para fazer um lanche na hora, se for o caso, né? Coisas, carnes bem passadas. Eu sei que não é tão legal, eu não gosto, por exemplo, mas jogar pelo seguro para vocês não terem nenhuma intoxicação alimentar até lá, tá bom? Taminha, quer falar algo? Não, tranquilo. Vamos embora Só então. tem uma coisa para falar assim, as meninas evitem fazer depilação com barbeador assim nesses dias até a prova para evitar de ter pelo encravado. Pô, travou tudo? Jandosa deve estar sem sinal ali. Ah, não, mas a minha parte vocês ouviram. É assim, você eu escutei, acho que Jandosa Boa. voltou aí. Voltou. Tô de volta, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, Beleza, beleza. Teve um susto na rede aqui, mas fiquem tranquilos, eu volto rápido. Minha apresentação ainda está apresentada ou não? sim. Beleza, então fechou. E essa dica que a Thelma falou da depilação vale para homem também, tá? Quem tá se depilando com gilete, evite. Geralmente tem uns aparadores da Philips que são ótimos para deixar o pelo baixo
sem cortar, sem machucar a pele e poder encravar pelo. Então, fica a dica. Pessoal, encontros presenciais, a gente já montou essa pré-agenda, mas ao longo da semana a gente vai divulgar o certeiro, tá? Por isso que eu perguntei para vocês do que dia que vocês chegavam, para ver a quantidade de pessoas que teríamos em cada evento. Então, a gente até poderia fazer uma atividade na sexta cedo, mas acho que só tem 3 ou 4 pessoas. Então, a gente vai deixar para começar na sexta tarde, com uma corridinha para vocês conhecerem o local da corrida lá no Parque Barigui. Depois eu vou confirmando ao longo da semana com vocês. O jantar, na sexta-feira às 19h30, informaremos o local e pediremos a confirmação de reserva de vocês para eu ver se eu consigo reservar ou se eu só chego cedo para garantir o local também. E aí no sábado a gente vai fazer um teste da bike às 7 da manhã e é um treino de bricks, né, de transição, de bike run lá na Renault, que é o local aqui onde é como se fosse a nossa USP aí em São Paulo, que é um lugar onde dá para fazer pedala-corre, tem um lugar para estacionar, com segurança, tudo tranquilo. Então, e aí na sequência dali a gente vai fazer um reconhecimento da natação lá no local da prova, no Passaúna, e dá mais ou menos uns 25, 30 minutos de carro. Então a gente coloca aí uns 30, 40 minutos de algum lugar de Curitiba que vocês estiverem até a Renault e mais uns 25, 30 da Renault até a represa onde vai ser a T1, para vocês já conhecerem todos os lugares, até porque vocês vão ter que levar a bike lá no bike check-in depois. Eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco, beleza? E aí domingo o coach Marcelo tá aqui com a gente na call, ele vai fazer o acompanhamento da prova junto com os staffs. Assim que a gente tiver também no sábado a posição da tenda, a gente vai informar vocês. Mas se a organização não designar nenhuma área ali, a gente vai ver onde o pessoal está montando e montar próximo, que geralmente é a área de concentração de torcida que fica em todas as provas do Ironman Brasil. Tá bom? Thelminha, quer falar algo? Marcelo? Não, tranquilo. Talvez a gente Ok. mude ainda alguma coisinha ou outra nessa programação, mas por enquanto é isso. É isso, que aí eu acho que por essa programação ficou bem abrangente para vocês conhecerem todos os locais da prova. Então vocês vão ver o local da corrida, o local da bike não tem como ver, mas é a saída da T1, então quando vocês forem nadar, vocês já vão fazer o reconhecimento do local. E o pedal é impossível pedalar lá, tá bom? Então vocês devem ter visto algumas pessoas falando no Instagram e eu endosso tudo isso. No dia da prova vai estar fechado, mas agora o acostamento é sujo, está em obras e passa caminhão pra caramba, tem trânsito de caminhão lá o dia inteiro. Então não arrisquem pedalar aqui em Curitiba, não tem lugar. E a ideia que eu já vi alguns falarem também nas redes aí é ir no velódromo, que é uma bolinha ali, um velódromo curto, de uns 300, 400 metros por volta. Só que eu acho que vai ser a ideia genial de todo mundo que vai estar em Curitiba. Então deixa para testar a bike no sábado lá na Renault, que é um lugar mais tranquilo para pedalar. E é asfalto também, é isolado da estrada, apesar de passar um carro ou outro, é mais tranquilo para vocês vivenciarem um pedalzinho, tá bom? Vamos lá. Então agora vamos falar da logística de prova do 73 Curitiba. No Parque Barigui, então coloquem a entrada, né? Tem alguns pontos no Waze ali, mas o melhor lugar para vocês visitarem e pegarem o kit e tudo mais é a entrada pela BR-277, em frente ao shopping Barigui. Então, do lado de cá está o Parque Barigui, do lado de lá está o shopping. Até a própria organização no guia do atleta, no guia da torcida, fala no dia da prova que é um lugar para estacionar, é o shopping Barigui, porque você consegue do estacionamento do shopping, tem uma passarela, vai andar um pouquinho aí, vai andar 1,5 km mais ou menos para chegar na Expo, mas vocês conseguem passar por baixo da rodovia, por essa passarela, e acessar o Parque Barigui do estacionamento, já que no dia da prova o estacionamento do parque vai estar levemente comprometido ali, que é o principal bolsão por conta da transição dos transportes para largada e tudo mais, tá bom? Então já fica o aviso que não vai ter lugar de carro para todo mundo ali, para quem tiver de carro. Mas beleza, Parque Barigui é onde a gente tem a T2, onde vocês vão entregar a bike, e onde tem a Expo para vocês retirarem kit e visitarem a feirinha, tá? E na T1 é o Parque Passaúna, mas tem um endereço ali, tá? Eu tenho um endereço no guia do atleta que é para estacionar no dia da prova, é bem pequeno, mas dá, que é a Rua Francisco Knopic ali 2688. E no endereço que vocês têm que colocar no Waze para chegar no dia da prova, caso alguém vá de carro, eu já vou dar a dica do transfer também, é na Rua Pelicano, tá no guia do atleta. Se você colocar Parque Passaúna, vocês vão parar do outro lado do lago, onde tem um centro náutico lá que a galera faz stand-up, caiaque e tudo mais. E não dá para acessar, é um rolê absurdo, vai acrescentar uns 20, 30 minutos aí. Então não coloquem Parque Passaúna no Waze, tá bom?
Coloquem o endereço que está lá na Rua Pelicano no guia do atleta. E aí, o que mais? Ah, e a gente fala para vocês também no dia da largada priorizarem o transporte de aplicativo, tá? Então, evitem, né? Quem tá de carro, às vezes o familiar vai trazer o carro embora, beleza, aí vocês arrumam um lugar para estacionar, vocês chegam para fazer a prova, é preocupação dos seus familiares estacionar o carro e lá ver vocês largarem. Mas para vocês não se estressarem no dia da prova, quem tiver possibilidade de ir até o Parque Barigui e pegar o transfer, já seleciona lá no horário de retirada de kit um transfer para você pegar o voucher, para você conseguir entrar. E quem falar que não vai usar na planilha de retirada de kit, não consegue pegar esse transporte depois, tá bom, pessoal? Então, selecionem se vocês já têm ideia que vão usar ou não e usem o transfer. E aí, no dia da prova, familiares dirigindo ou vão de aplicativo lá para a largada, que aí o carro deixa vocês e vaza, não ocupa a vaga de estacionamento, tá bom? Alguma dúvida aqui? Essa logística é um pouco incomum, quem já fez Aracaju é mais parecido com Aracaju, de lugares muito distantes, do que o Rio de Janeiro, que até dá para você se deslocar com mais facilidade, que são as três provas do nosso circuito que tem T1 e T2 separadas. Beleza? Então, retirada de kit, falei para vocês. Aqui a transição logo na entrada da rodovia, né? Vai ter o Iron Kids aqui, os ônibus de largada. E aqui é muito pertinho, tá? Dá uns 100 metros, 200 metros no máximo aqui o centro de eventos, que é o da Positivo, onde é a Expo Village, vai estar todo aqui acontecendo. E aí atrás do centro de eventos é onde vai ser a estrutura de chegada, né? A finish line de vocês. Então, horários para retirada de kit, quinta das 14 às 20, a Expo fica aberta até às 21. Na sexta, em horário comercial, então das 9 às 18. E no sábado, das 8h30 ao meio-dia. Então, vocês devem retirar o kit, não pode ser retirado por terceiros, porque a pulseira é colocada no seu braço lá na hora da prova. E não passou do sábado, meio-dia, não tem choro, tá bom, pessoal? Então, se programem para esses horários. Quem vai descer de carro aí tenta não chegar muito em cima da hora. A Regis Bittencourt não tem estado, né? Como eu vou e volto direto para São Paulo, não tem estado com muitos engarrafamentos que fecham a estrada, mas é imprevisível. Do nada pode ter um que fecha e você fica mais 4, 5, 6 horas parado na estrada. Aliás, dica para quem vem de estrada: leva água no carro e alguma comida para vocês, tá? Porque o trânsito pode deixar vocês parados em algum momento. Torço para que não. Então, no e-mail que vocês receberam da organização, para vocês assinarem os termos, agendar o horário de retirada, escolher o horário do ônibus, pagar a taxa do day use da federação. Quem é atleta federado não precisa pagar, e atletas AWA não precisam agendar nada, preencher o formulário, não precisam cumprir o horário do agendamento. Então, você deve preencher aquela planilha de qualquer jeito, aquele formulário para selecionar o horário para pegar o voucher do transfer, mas vocês, a AWA, para quem já tem a tagzinha de AWA 2025, não se preocupe com o horário que vocês vão chegar, tanto para cá quanto para o bike check-in, beleza? Itens do kit, pulseira que vai ser colocada na hora. Quem tem interesse e acha que pode beliscar um pódiozinho ou tem interesse de uma vaga para o Mundial, fica com a pulseira até o final da cerimônia de premiação. Número de peito na corrida, touca na natação, touca e chip, lembrando, vocês vão pegar no. Talvez a touca venha no kit, mas o chip vocês vão pegar lá no bike check-in. A tatuagem vocês têm que aplicar. A dica é aplicar no sábado à noite, quando vocês forem tomar banho. Então, terminou o banho, molha, cola o adesivo aqui, molha ele de novo e já dorme com a tatuagem aplicada para de manhã você passar o protetor em cima da tatuagem e não o contrário. Tem gente que acorda, passa protetor e vai colar a tatuagem, ela não gruda. Duas sacolas, então sacola azul para as coisas da T1 e sacola vermelha para as coisas da T2. Adesivos para você colocar nas sacolas, no capacete e na bicicleta. Sacola branca para itens pós-prova, então se você quiser alguma coisa, vai levar até a largada um chinelo, deixar uma blusa, uma roupa seca, alguma coisa, coloca na sacola branca, entrega lá na largada e eles vão transportar essa sacola e a sacola da T1 lá para a chegada para vocês pegarem tudo junto, tá bom? Adesivo de capacete, o ticket do transfer da largada com o horário que vocês escolheram, então cada horário vai ter um ticket de cor diferente. E o bike checkout, se vocês quiserem entregar para algum familiar retirar a bike de vocês. Outra dica aqui, pessoal, no adesivo da bike, não rasurem esse adesivo, tá? Tem gente que quer cortar, tirar marca de patrocinador.
A orientação da organização é que vocês não mexam nesse adesivo. Então, se ele não couber na sua bike de alguma maneira, quando vocês forem para o bike check-in, leva o adesivo na mão e perguntem para os árbitros lá que vão estar lá no bike check-in o que que você faz para colar esse adesivo do jeito certo, tá bom? É melhor com o aval da organização do que vocês tentarem fazer alguma coisa por conta e dar problema. E aí, antes da prova, pessoal, vocês chegaram no local de destino, né? Vocês já estão no hotel, no Airbnb que vocês pegaram. Confiram de novo o checklist, confiram se tudo que vocês deveriam ter trazido veio com vocês. Quem veio de avião e precisa comprar CO2, compre CO2 também. Aí na feirinha, por exemplo, ou em alguma bicicletaria aqui de Curitiba. Treinos coletivos, conforme a nossa programação, a gente vai confirmar ela ainda, né? Os treinos já estão lá, mas a gente valida tudo com vocês. E em relação à calibração de pneu, duas coisas bem úteis aqui. No camp eu peguei o pessoal que estava enchendo o pneu 28, 25, né? Pneus das bikes mais novas, com 120 PSI, que era o que a gente usava com pneu mais fininho, tá, pessoal? Então, quanto maior a área do pneu, menor o volume, né? Menor a pressão. Então, quem tem pneu 25, 28, eu vou mandar um sitezinho lá no grupo de Curitiba para vocês calcularem o peso de vocês, o peso do equipamento, que tipo de terreno vocês vão rodar, o tipo de pneu que vocês têm e eles vão dar uma ideia de pressão. Mas vão falar, por exemplo, para eu que peso 90 quilos quase, 80, 90 quilos e, e rodo com pneu 25 ou 28, eu calibro com 80, de 80 a 90 PSI, tá? Para vocês saberem. Então, até o minha você roda com quanto, Té? É 53. Então, a Thelma roda com 53. muito menos. Ela é pequena, ela é levinha e a bike dela também roda com pneu 20, está com 28, né? 25 e 28. Então, 25 e 28 é o mesmo setup que eu tenho, que é o que veio na minha bike. Então, coloquem o calibrador lá na pressão, até porque o asfalto não é um tapetão, tá? Ele não é todo esburacado, mas ele também não é uma coisa mais linda do mundo. Então, a bike vai passar em algumas irregularidades e se o pneu tiver muito cheio, vocês vão quicar mais do que jogar a bike para frente. Então, a ideia é que a pressão esteja compensando e deixando uma rolagem mais macia, beleza? Evita, Curitiba tem bastante coisa, né? No videozinho eu até gravei alguns lugares legais para vocês visitarem, comerem. Costuma ser uma cidade turística também com alguns pontos para visitar. Priorizem, se forem passear antes, visitar de carro, tá? Para evitar ficar batendo perna. E aí descansar pro grande dia. E se alguém quiser esticar, eu não sei se pelo que eu vi lá não tem muita gente que vai ficar alguns dias depois, mas se alguém quiser esticar, aí sim vai dar uma passeadinha hardcore, tá bom? Natação antes da prova também, quem quiser testar roupa de borracha, óculos, eu vou ver se eu vou um dia antes lá entrar na água, que o meu relógio tem um medidor de temperatura, já vou dar um insight para vocês se a roupa de borracha vai estar liberada ou não, mas provavelmente vai estar, tá bom? E priorizar também dormir bem, né, para quem chegar um pouco mais cedo ou quem tiver essa possibilidade antes de viajar, dormir bem nos dias que antecedem a prova, porque na véspera quase ninguém consegue dormir direito, então durmam bem nos dias anteriores para conseguir ficar bem no dia da prova. Acumulem horas de sono aí. Beleza? Então, sábado, né, montamos a logística, montamos as coisas, pegamos o kit, montamos a sacola. Bike check-in. Vocês têm os horários de bike check-in a partir da 1h30 até as 5h30 da tarde para todos os números, então de 1.200 a 1.600 e vai descendo até os 100 ao 400 das 4h30 às 5, das 4h30 às 5h30 da tarde. Então, até coloquei aqui o alerta, né, pessoal? Passaúna na rua Pelicano 1779. Não coloquem Parque Passaúna no Waze, vou reforçar aqui de novo, senão vocês vão parar num lugar nada a ver. Beleza? Então, levar a bike. O que que você leva no sábado? Na T2, na T1, desculpa. A bike. Só. Adesiva a bike e leva a bike. Não leva nada. Não leva Garmin, não leva. Não deixa a sapatilha clipada, não precisa levar nada. Só a bike no sábado, tá bom? Capacete, sapatilha e todos os itens que você vai usar na T1, a sua hidratação, o seu ciclocomputador, você leva na sacola azul no domingo e aí você equipa lá na bike e monta a sua transição, beleza? Então, e as sacolas depois, né, a sacola, tanto a sacola branca de itens pessoais quanto essa sacola com essas coisas, vocês vão ter acesso na transição e colocar as coisas lá na transição, beleza? E aí na saída, eles vão fazer você pegar o chip e validar seu chip na saída do bike check-in também. Dúvidas com relação à sacola da bike? A bike, na verdade, né?
Vamos lá para a segunda missão que vocês vão fazer sábado. Então, sábado a gente vai treinar de manhã, né? Quem for com a gente para o Passa Una vai nadar também. E aí, outra missão que vocês vão ter que fazer é, a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde, em qualquer horário, não tem horário por número aqui, é só chegar e entregar, levar a sua sacola da T2 com todo o material de corrida lá no Parque Barigui, tá bom? Então vocês vão ter que levar, já se programem para essa prova, por quê? O que é obrigatório ter ali? Seu tênis, não tem como errar. Eu deixaria uma meia extra, porque se você molhou, suou, qualquer imprevisto que você teve com a tua meia, você tem um backup de meia na sacola da corrida. Sua nutrição de corrida, sua cinta com o número de peito, beleza? Então cinta porta-número, número de peito, tênis, e aí itens que você vai usar mais, capacete, boné, óculos e tudo mais, lembra de deixar, mas isso não te impede de fazer a prova. Agora o tênis e o número de peito te tiram da prova. Então, não esqueçam de montar a tua sacola vermelha com esses itens, beleza? Depois que entregar essa sacola, vocês não terão mais acesso à sacola da corrida, né? Então tem que estar tudo, Exato. tudo já que você vai usar na corrida dentro dela. Gel, É, saquinhos, quem for usar saquinho para colocar gelo, tem que estar tudo lá dentro. não vão esquecer os géis, hein? Muito importante. É isso. Dani quer falar ou não? Viu? Abriu a câmera e fechou? Não. E uma dica também, pessoal, é vocês colocarem os géis e tudo que vocês vão usar na corrida para agilizar a transição num saquinho, um saquinho zip, assim, aqueles que tem o fechinho, né? O pessoal chama de ziplock, para vocês chegarem na transição, calçarem o tênis. Quem porventura pedalou sem meia, calça a meia, calça o tênis, pega as coisas, o número, o saquinho e sai correndo. E aí você vai tirando as coisas do saquinho, colocando no macaquinho, nos bolsos, se equipando ao longo da corrida. E até tem uma diquinha legal também de pegar aproveitar esse saquinho, aliás, ou levar outro saquinho dentro desse para encher de gelo nos postos de hidratação e colocar no macaquinho para ajudar a resfriar. Vocês podem colocar no macaquinho e até correr com o saquinho de gelo na mão, porque já é comprovado que na mão a gente tem sensores que mandam informação para o cérebro para resfriar mais rápido o corpo. Então vale a pena sair, pegar esse saquinho quando ele estiver vazio, encher de gelo e correr com o saquinho na mão um tempo e depois coloca dentro do macaquinho. E aí depois que o gelo derreter, lógico, você reabastece no próximo posto. É melhor fazer isso do que passar reto no posto de hidratação e ficar com o corpo muito aquecido. Às vezes você perde 10 segundos para parar ali, mas você consegue render melhor na corrida do que se você passar reto. Vale a pena. Boa. E aí, nos treinos, né, pessoal? Quem puder comparecer nos nossos treinos coletivos aí, seja na Renault, quem quiser nadar depois no Passa Una também, vamos fazer imagens, fotinhas e tudo mais. Eu sei que dificilmente vamos conseguir que todo mundo apareça em todas as fotos, mas vai ser legal. Até na jantinha da sexta, depois que eu mandar o local lá também, confirmem quem puder, quem quiser levar a família, podem participar. Sexta, eu acho que é um dia gostoso, né? Não fica na véspera da prova para no sábado vocês manterem a dieta de vocês e fica um momentinho gostoso pra gente. E aí, pro sábado, pessoal, fez o bike check-in, volta pro hotel, acabou a pressão da prova ali, já tá tudo entregue, as coisas já foram preparadas, aí é só domingo vocês montarem, né, pro sábado, pro domingo, só montar as garrafinhas de nutrição de vocês, separarem o que vocês vão usar na bike e descansar, tá bom? E aí evitem fibras a partir da hora do almoço do sábado, coisa muito gordurosa. E independente do que a gente falar aqui, acho que a melhor dica é mantenha o que vocês já fizeram em véspera de treino que não te deu problema e véspera de prova que não te deu problema, né? Porque tem gente que precisa comer algo e falaram para eu não comer, aí experimentou agora um negócio que vocês nunca treinaram, mesmo que seja uma dica boa e vai dar problema. Então, mantenham a rotina de vocês. Você precisa de dica, essas aí eu já passei. Agora, se vocês têm outra rotina, façam a de vocês, tá? E também evitem comer pra caramba, né? E obviamente nada diferente. Ah, vou provar o carne de onça de Curitiba na véspera de prova. Não faça isso, tá bom? E para isso também aproveita o sábado para mentalizar um pouco da prova, pensar na preparação, né? Dar uma olhada, estudar um pouquinho a estratégia de prova, pensar nos momentos ali por que que você está fazendo isso, pensar na linha de chegada. É uma prova nova, então acho que vai estar todo mundo empolgado, porque é a primeira vez que isso está acontecendo, vai todo mundo com ansiedade de estrear. Eu tô na pilha aqui pra caramba para ver como é que vai ser, e eu acho que vai ser uma prova muito legal. Falar de domingo então, pessoal.
Então, race day, vocês vão ter que acordar bem cedo, né? Porque os transfers começam às 4h15, se eu não me engano, eu esqueci de anotar aqui no slide, mas os transfers começam às 4h15, então quem vai pegar o transfer vai ter que estar lá no Parque Barigui a partir desse horário, dependendo do ônibus que vocês escolheram. A dica é café da manhã se o hotel tiver, se não tiver, compra alguma coisa, mas sem inventar, sem novidade. Também aqui é a mesma dica de não façam nada que vocês não treinaram. Transfer da prova, cuidado com os horários, eles costumam ser pontuais com isso. Protetor solar camada dupla é sempre uma boa dica, então acorda, passa protetor, a hora que você cai absorver, passa de novo e aí vocês se trocam e põem os macaquinhos. E uma dica, pessoal, não vistam o wetsuit antes de pegar o ônibus, tá? Não vistam logo cedo. Eu acho que não vai estar calor o suficiente, vocês podem querer ficar quentinhos ali, vestir o wetsuit, só que ele gera compressão nas pernas de vocês, né? Que geralmente vocês vestem e deixam até a cintura. E isso por horas a fio, a hora que vocês forem largar, vocês podem começar a ter cãibra, um monte de coisa imprevisível. Então, assim, deixa para vestir o wetsuit lá na T1. Quando vocês estiverem lá, leva uma sacolinha para pôr no pé, por exemplo, para ajudar a colocar e se equipem lá. Não façam isso logo que acordarem ou principalmente antes de pegar o ônibus, tá bom? O que vocês têm que levar? Nutrição de vocês, fora que vocês já deixaram na sacola da corrida, toda a nutrição pré-prova, isso quer dizer o que eu vou tomar antes de nadar e o que eu vou levar na bike. Então, as garrafinhas da bike, as nutrições extras, a gente recomenda que vocês levem, além da hidratação líquida, algum gelzinho nos bolsinhos da bike ou no seu bolso do macaquinho, para se você perder a garrafinha, por exemplo, você ter essa opção. Dica de mestre aqui, pessoal, por favor. Curitiba, eu falei, o asfalto não é o mais lisinho do mundo, a bike vai trepidar. Então, quem não amarrar as garrafinhas com elástico vai perder garrafinha. E aí tem dois cenários. Cenário um, a garrafinha caiu e não explodiu, para, sinaliza para ninguém te atropelar, você não causar um acidente ali, para e pega. São 30 segundos da sua vida que vão te deixar inteiro para o resto da prova. Melhor do que perder a nutrição e vocês ganharem 10 minutos, 15 minutos no tempo final, porque quebraram por falta da nutrição. Beleza? Se a garrafinha caiu, explodiu e você perdeu a nutrição, plano B. Começa a calcular o que você tem de gel de backup, o que a prova está dando, que é o Dux, então coloca lá uma garrafinha de Dux, deve ter 40, 50 gramas no máximo, mas eu acho que deve ter de 30 a 40, né? Até uma garrafinha de Dux no máximo de isotônico, então começa a fazer conta do quanto você precisa de carbo e quanto você vai ter que tomar do isotônico da prova, beleza? Que O mais? Eu ideal é acho você que é ter um isso. plano B, né? Quem está acostumado a tomar carboidrato líquido, se perder a garrafa, vamos dizer que você tem 60 gramas na garrafa. Então, você tem que levar 3 géis de 20 gramas para substituir esses 60 gramas que você tem no carboidrato líquido. Então, vocês têm que levar sempre um backup pensando que você pode perder 2 garrafas. Eu já perdi 3 garrafas numa prova, então eu costumo levar uns 8 géis na bike. Prefiro pecar pelo excesso do que ficar sem o carboidrato na prova, né? Então, façam Isso aí. esse backup aí. Isso, aliás, aproveitando, né, o hidrogel da Pace tem 30 gramas de carbo por gel, então já não precisa levar 1 milhão de géis de 20 gramas que eu costumo ter no mercado. Então já fica a dica para vocês. E outra dica é, se vocês têm mais, né, os slots de garrafinha, eu tenho uma frontal e duas traseiras na minha bike. Onde eu vou priorizar a garrafinha mais importante que eu preciso? Eu vou colocar na frontal, que é onde tem a menor chance de escapar. Então, se vocês têm a garrafinha do quadro e estão levando garrafinhas mistas de uma com nutrição e outra com água, as garrafas de água você coloca nos locais com mais possibilidade de perder e as garrafas mais estáveis, onde você provavelmente nunca perdeu, dentro do quadro, em algum lugar muito, muito bom, você coloca as garrafinhas mais importantes que você vai usar, tá bom? E aí pode ser que durante a prova você troque de lugar, beleza, mas na largada vocês têm que sair com essa configuração. Então, horário da transição das 4h45 às 6h30, tá? Lá no Parque Passaúna, naquele endereço da Pelicanos que eu mandei. E as largadas a partir das 6h45 até as 7h05 para amadores no formato Rolling Start, ou seja, saem 8 atletas a cada 10 segundos até acabar a prova. Dica: posicionem-se no local onde vocês estão previstos para fazer a natação. Se vocês saírem numa onda anterior, vocês vão ser atropelados por quem vai nadar mais rápido. E já tem essa mania de todo mundo de querer sair na onda mais rápida, então já é um atropelo, vocês só vão potencializar isso. São
20 minutos no máximo de espaço da primeira até a última pessoa que vai largar, e o que a gente costuma ver acompanhando prova é que em 10 minutos, 15 no máximo já largou todo mundo, e fica lá o timer rodando só para algum atrasado que perdeu alguma cerimônia ali e vai se posicionar na largada depois, tá bom? Então, 10, 15 minutos tá todo mundo na água já, não precisa se afobar para sair. Tá bom? Isso não vai mudar nada no tempo, não vai ficar mais quente por conta disso, a temperatura está bem estável em Curitiba. Eu acho que é desperdício de estratégia vocês fazerem isso para passar nervoso na água. Dicas de área de transição, pessoal. Quando vocês chegarem ali na hora de colocar a bike de vocês, desde o sábado já começa a prestar atenção nisso. Então, né, se posiciona ali na saída da natação, né, do sentido da água para frente, olha onde vocês estão, né, para onde vocês têm que ir. Os corredores geralmente são marcados com letras, então A, B, C, D. Aí você fala, eu estou na B e minha bike está na metade da B. Fica de olho nisso. Se você puder levar uma touca extra, diferenciar sua bike, então bota uma touquinha no domingo ali no guidão, uma touca de cor diferente né, da que está na sua cabeça ali para você ver sua bike de longe, alguma coisa para marcar. E aí uma coisa que sempre perguntam também é sapatilha clipada ou não? Pessoal, se vocês não treinaram com a sapatilha presa na bike, não vão fazer isso na prova, tá? Calça sapatilha, ali não tem, né? O lugar que eu filmei hoje tá todo de terra ainda, mas o pessoal vai provavelmente montar uma plataforma ali para a saída do pedal, vai ter uma rampa, o lugar não é planinho para sair, é uma subidinha leve, mas na hora que vocês estão para subir na bike na área de monte é plano, então não precisa se preocupar, vai ser tranquilo sair para pedalar, mas mesmo assim a dica de não deixar a bike numa marcha muito pesada, tá? É dica de sempre, independente da saída, deixar a bike numa marcha leve para cima, para vocês saírem pedalando, aí depois de encaixou a sapatilha ali, tá, ganhou inércia com a bike, pesa quantas marchas você quiser e encaixa a estratégia, tá bom? E a ideia de vocês na transição é esvaziar a sacola azul e pegar tudo que está lá dentro, tá? Porque não adianta ficar botando a mão na sacola e cavucando a sacola, porque se você pôs ali alguma coisa na sacola azul, o ideal é que você vai usar aquilo, você não colocaria algo que você não precisa na sacola. Então esvazia a sacola no chão, pega tudo que você precisa e aí você é obrigado a colocar tudo que sobrou na transição de volta na sacola azul. Então sua roupa de borracha, seu óculos, sua touca, tampão de ouvido, toalhinha, o que você deixou ali, você tem que guardar na sacola azul e entregar para a organização. Por quê? Porque essa sacola fechada vai ser transportada lá para T2 junto com as suas coisas no final da prova. Então se você deixar alguma coisa perdida lá, vai voar. Tá bom? Então, além de vocês podem ser penalizados por deixar a transição bagunçada, isso é regra da prova, vocês vão ficar sem alguma coisa que vocês porventura queiram pegar depois da prova, tá bom? E a dica de meia ou sem meia na bike também vai de encontro ao que vocês treinaram ou não, tá? Eu não gosto muito de. Eu já calço a meia na T1, por exemplo, porque minhas sapatilhas não são muito novas e às vezes me machucam, ou se chover, não é a previsão para esse domingo, mas a areia da pista vai raspando no tornozelo ali e pode incomodar na corrida. Então eu gosto de calçar a meia na bike, mas quem pedala sem meia e treinou sem meia, pode ir sem meia tranquilo nessa prova também, tá bom? Ah, e a toalhinha é bem importante. Sabe aquelas toalhinhas de rosto que vocês têm na prova? Essa saída da prova, pelo que eu vi lá hoje, tende a ser um areião, tá? Então a ideia é que talvez vocês cheguem na frente da bike de vocês, apesar do local da bike ser graminha, a saída da transição é uma terra, bem terra mesmo. Então talvez vocês cheguem com o pé sujo lá e botar o pé cheio de cascalho na bike pode incomodar. Então deixa uma toalhinha ali na T1 para você passar o pé, limpar rapidinho e calçar a meia ou calçar a sapatilha direto sem se incomodar com isso. Beleza? Marcelo, quer falar algo? Não, tranquilo. Boa. Arthur também, tá, Arthur? Que você não tô vendo sua câmera aí, mas se tiver de boa, quiser falar algo também, me interrompa, por favor. Rapidinho então, pessoal, percursos, né? Natação é uma natação muito fácil, né? Vai ser uma represa praticamente fechada ali. Tem meio que uma comporta do lado, quando você está olhando da terra para a água do lado esquerdo. Então, assim, é um local mais fechado ainda do que a represa aberta do Passa Um, onde o pessoal faz caiaque, stand-up e tudo mais. Esse é meio que um bolsãozinho da represa ali onde vai ter a natação. Então, linha reta,
contorno todos no ombro esquerdo nas boias laranjas, boia amarela pode passar de qualquer lado. A dica de sempre é, passou muito longe da boia, você está navegando errado. Então, tanto faz o lado na boia amarela, mas vai mirando ela ali, beleza? Então, linha reta, mais ou menos uns 500 metros até a primeira boia, mais uns 500 metros até a segunda boia, mais 300 metros até a terceira, mais 300 até a boia branca, e aí na boia branca, para fechar a natação, vocês vão passar com o ombro direito, porque vocês vão ter que virar à direita e se direcionar para a saída da natação, tá bom? Então, só cuidado com isso, todas laranjas no esquerdo, branca no ombro direito, tá? Boias amarelas tanto faz. E esses quadradinhos no meio aí, desde o Rio de Janeiro no ano passado, eles têm colocado alguns pontos de apoio. Se alguém tiver algum pânico, alguma insegurança na natação e precisar usar essas bases aí, são locais onde você pode se apoiar e depois voltar para a natação sem ser desclassificado, tá? Então, algum problema que vocês tenham na natação, às vezes você está super bem treinado, não tem medo nem nada, mas teve um imprevisto, se você for atendido e não se deslocar com, por exemplo, um jet ski te levou para outro lugar da prova, aí você está fora da prova. Mas se você foi atendido por algum motivo, né, recebeu o atendimento e seguiu de onde você está nadando, você não é desclassificado, não se preocupe, tá bom? E não teremos, como já não tem há muito tempo nas provas da marca Ironman, pessoas para retirar roupa de borracha. Então vocês são responsáveis por sair da água e tirar a roupa de borracha. Como tem uma corridinha ali de uns 200 metros na subida, a recomendação é saiu da água, óculos na cabeça, deixa as mãos livres e aí vai tirando a roupa de borracha, né? Já vai tirando a parte de cima da roupa para chegar na transição com a roupa na cintura, aí em frente à sua bike você termina de se despedir da roupa de borracha, tá bom? É Um erro parecido muito com aquela comum, né? subidinha da EV? É menor que a subidinha da EV, é menos íngreme. Não é um subidão, é só uma inclinaçãozinha. E aí Tá. vocês vão subindinho ali, sobe e sai para a direita, corre um pouquinho, e aí provavelmente, pelo que eu vi ali, onde tem um gramadão grande, mas assim, é um morrinho, então a transição tá em cima desse morrinho, né? Na parte de baixo ali onde você sai da natação não vai estar. E aí, então provavelmente vocês vão subir o morrinho e entrar no pé da transição onde tem essa linha verde aqui e sair pelo outro lado aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Percurso de bike, pessoal, é super tranquilo, tá? É uma volta só de 90 km. E ele tem um bate e volta no meio ali no quilômetro 56. Então ele vai no 56, volta, né, vai até o 74 e aí termina de chegar. Então vocês vão fazer o percurso quase até o final, né, que seria o quilômetro 56. Vocês vão pegar um retorno ali, voltar 20 quilômetros, praticamente, são 18, né, 56, 74, é isso aí. Volta 18 quilômetros e vai de novo 18 quilômetros. Onde é a parte que pega mais aqui, pessoal? Os primeiros 30 km, tá? Onde tem as maiores altimetrias. É um percurso de estradão, que nem eu falei, o asfalto não é o melhor asfalto do mundo, mas também não deve ser a coisa mais esburacada. Apesar de ser uma estrada característica por muito trânsito de caminhão, vai estar fechada pra gente. E o pedal, ele não tem, por exemplo, para quem fez muito Romeiros agora no começo da temporada, ele não tem descidas igual Tiraçaia de Romeiros, tá? Ele se assemelha mais ao Portal e Volta, mas no quesito estrada, para quem já pedalou estradão no passado aí, né, que a gente pedalava muito, pegava Bandeirantes, Dom Pedro, é mais um pedal de estradão, igual quando vocês estão dirigindo, que é um sobe e desce constante, mas dá para subir bem, e a dica é, pessoal, evitem ficar na banguela, tá? Então vocês estão descendo e tem marcha para descer, desçam pedalando, tá? O tempo que vocês perderam de velocidade na subida, vocês ganham facinho na descida, porque não é uma descida técnica, né? Não é uma descida que você tem que ficar se preocupando com frear e tudo mais, é um decidão, vai embora, e esse embalo da descida ajuda vocês a subirem. Então, quem conseguir pedalar na descida e tiver marcha para isso, aproveita que vai dar muito bom, tá? Esse pedal não, o pessoal no começo, quando lançaram a prova, eu vou de TT, eu vou de road, vai de bike TT tranquilamente, né? Acho que agora vocês já estão com o equipamento escolhido, mas não é um pedal para fazer de bike de estrada, tá bom, pessoal? Tipo, não é, se você só tem essa, tudo bem, se você treinou com essa, tudo bem, mas não tem nenhum demérito e nenhum prejuízo para quem vai com bike de triatlo, tá? Vai ajudar bastante nas descidas. Regras da prova: vácuo proibido, para amador continua 12 metros, profissional subiu para 20, né? Então para a gente não muda nada. Ultrapassagem 25 segundos de quando você iniciou o ataque, para você ter que ultrapassar ou recuar.
Cuidado nos postos de hidratação, tá? Os maiores acidentes acontecem na hora que o pessoal está distraído ali ou sem habilidade para pegar a garrafinha, então cuidado com você e cuidado com os outros, porque vai ser um monte de gente descartando garrafinha para pegar, a garrafinha pode bater e voltar. Cuidado com as pessoas descartando garrafinhas, descarte suas garrafinhas antecipadamente quando você começar a ver as placas e reabasteça suas águas se vocês precisarem, tá bom? Quem tomar um cartão azul de vácuo ou qualquer outra coisa, a tenda de Penalty Box costuma ficar no final do percurso da bike. Uma tenda amarela, geralmente antes da entrada da transição. Se tiver dentro da transição, ok, mas procurem a tenda amarela rotulada com Penalty Box, beleza? Equipamento de som proibido em todas as etapas. Na natação, obviamente, vocês não vão usar. Na bike, na corrida, proibido, incluindo, eu já gravei um vídeo para vocês recentemente, os óculos da Meta que tem inteligência artificial, tá? Porque ele, na verdade, não por ser o óculos, mas porque ele tem dispositivo de áudio e ouvir música na prova é considerado doping também. Então, respeitem as áreas de descarte e deixa eu ver aqui. Tá, então essa última frase aqui precisamos confirmar, tá? Vamos aguardar o briefing oficial, mas geralmente prova que tem T2 aqui, tem prova que tem staff para desmonte, mas eu acho que essa prova não vai ter, tá bom, pessoal? Essa informação aí tá errada. Vocês vão levar vocês mesmos a bike no local de prova, mas até terça-feira, provavelmente que sai o vídeo oficial da prova, a gente confirma essa informação, tá bom? Então, penalty box antes da transição. Percurso rapidinho para vocês. Então, aqui é a natação do Passaúna, tá? Vocês vão pegar um pedacinho de estrada aqui, pegar uma outra avenida. Essa aqui é uma avenida que tem ali na região do Passaúna. E aqui vocês já vão entrar na BR, tá? Sentido Campo Largo. E aqui, é o que eu falei, pedazão de estrada, quilômetro 10, 20, 30. Quando vocês estiverem chegando aqui, essa cidade aqui é Campo Largo. Então, até o quilômetro 30 aqui em Campo Largo, o pedal é um pouquinho mais difícil. Então, evitem riscar muito fósforo até lá, estratégia de prova bonitinho e tal. E quem quiser arriscar, daqui para frente já dá para brincar um pouquinho, que aqui o pedal fica mais dinâmico. Esse trecho do vai e volta aqui, ele tem mais trecho plano do que o que vocês pegaram até chegar aqui. Então, esse pedaço aqui, quem tiver preocupado com média, alguma coisa, não deveriam, mas quem tiver vai ganhar um pouquinho de média aqui de velocidade nesse percurso aqui. Tá bom? Então até chegar em Campo Largo aqui é um pouquinho mais difícil e depois daqui para frente fica um pouco menos difícil. Beleza? E aí o bate-volta é o que eu falei, ó, vocês vão quase acabar o percurso da prova. Aqui, ó, daqui dos 56 para a chegada, dá mais ou menos mais uns 5 quilômetros no máximo, vocês já estariam no Barigui, tá bom? Então aqui provavelmente é na região de Santa Felicidade que vocês vão fazer o retorno aqui, que dá mais ou menos esses 4, 5 quilômetros até a chegada. Fez o retorno, volta tudo que vocês pedalaram, faz o retorno aqui no 74 de novo e volta a direção a T2, tá bom? E aqui vocês vão chegar, ó, tá vendo que tem um ovalzinho aqui? Vocês vão chegar, pegar para a direita, fazer esse pedaço aqui por trás ali passa perto do shopping Barigui, aí pega a via principal e entra no sentido da rodovia Parque Barigui e entra no parque aqui na T2, tá bom? Então tem esse pedacinho aqui para fazer um caminhozinho, mas assim, é um percurso linha reta, super bem sinalizado, não se preocupem com isso. E o demais é só cuidado com alguma coisa irregularidade do asfalto, porque como eu falei, passa muito caminhão nesse pedal. Bom, dúvidas mais de pedal? Boa. Fechou então. Agora vamos falar da corrida, também é outra coisa maravilhosa, Oi, super Janda, tranquila. Oi, Dani, fala aí. rapidinho, desculpa, demorei para processar. Você falou que passa muito caminhão e o asfalto vai ser meio ruim. Você acha que tem mais chance da galera furar também, porque o asfalto pode estar sujo? Não, não. O caminhão, quando passa, o vento, né? O vácuo do caminhão joga as coisas para o acostamento. Aí, esse pedaço aqui, eu já pedalei vindo de Campo Largo para lá e o acostamento é terrível. A bike acha que é uma Uhum, mountain bike, ela xinga. Mas a pista, uhum. geralmente, porque os caminhões passam muito, esses detritos costumam ir todos para o acostamento. E a gente vai pedalar na pista, então Sim, justo. A gente vai estar na tá de pista, boa. isso faz sentido. É. Beleza. Dica para quem vai, dica para quem quer se prevenir até disso, pessoal, até para quem não usa pneu tubeless, né? Quem usa pneu tubeless já tem o selante dentro do pneu. Só confiram com a oficina mecânica se o selante está recente, né? Porque a cada 6 meses mais ou menos vocês têm que abastecer e a quantidade tem que estar certa, senão ele não vai selar furo nenhum. E outra dica que dá, se sua câmara tem válvula, peçam para os mecânicos essa semana ainda, né? Vocês têm 2, 3 dias aí para fazer isso. Quem vai levar a própria bike tem um pouco mais.
mas podem colocar selante na câmara, tá? Tem pouca gente que sabe disso, mas dá para colocar selante na câmara e evitar também que algum detritozinho, esses que a gente chama de esses pelinhos, né, que são os pedacinhos de metal dos pneus dos caminhões, geralmente, que eles costumam ser os maiores causadores de furo. Se pegar um desse com selante até na câmara, costuma vedar e vocês não vão ter tempo parados para trocar câmara ou tudo mais. E outra coisa importante, mesmo assim, para quem está levando câmara, tenha equipamento para trocar e saiba trocar também, né, pessoal? Então, fica a dica para quem quiser abrir um vídeo no YouTube aí, os últimos dias para vocês sentarem na frente de uma TV passando o vídeo e ficar tentando montar e desmontar o pneu, porque se furar, em qualquer momento, tá, pessoal? A gente está falando dessa prova aqui, mas não porque o risco é maior, o risco é o mesmo de todos os cenários, mas na prova sempre dói mais ficar 10, 15 ou 40 minutos parado esperando alguém da prova porque você não sabe trocar e esperar a sorte do mecânico estar passando ali perto de você no momento. A prova tem os mecânicos de prova passando pelo percurso, mas vocês estão jogados para sorte, porque se tiver três motos para um percurso de 50 quilômetros de extensão, vocês vão ficar à mercê de algum atendimento rápido passar por perto de vocês ali, tá bom? Então, fica a dica. Percurso de corrida, pessoal, 3 voltas, praticamente plano, tá? As únicas diferenças de elevação aí que vocês vão ter são nesses trechos aqui, ó. Vou seguir com o mouse aqui para vocês, ó. Saiu da T2, então entrou, você vem dessa rodovia aqui na bike, vai virar aqui no parque e já encostar na T2, sai para correr aqui, vai passar embaixo do portal, passar por fora numa estradinha, então vocês não vão correr nesse pedaço, esse trechinho aqui, ó, é dentro do Parque Barigui, vocês vão passar por fora do parque aqui, atrás da Expo, passar perto da finish line, né, dar tchauzinho pro pessoal aqui, e passar por trás do parque na ida do percurso da corrida. Na volta é dentro do parque. Então passou por fora do parque aqui, né? Passou aqui, esse pedaço aqui que confundiu o GPS do Strava lá, que tem as árvores altas, ele achou que isso aqui era uma subida, é plano. Beleza? E aqui, ó, tem esse pedaço aqui, é outra estrada que passa aqui atrás, tá? Então, por isso que aqui vocês vão ter que entrar no parque, passar por baixo da estrada, então essa é a diferença de elevação. É uma descidinha, vocês vão passar embaixo da rodovia, sair de novo aqui, né? Uma mini subidinha aqui, sair pro outro lado do parque, passar aqui perto da chaminé, ir pro fundo do parque aqui atrás é Santa Felicidade, deu a volta, volta de novo pela pontezinha, né? Aqui vocês estão mais ou menos no quilômetro 3, sai daqui do parque de novo, vai aqui a tal da Casa Amarela, passa para a rua de trás da Casa Amarela, faz um bate-volta aqui, ó, rapidinho, mais 1 quilômetro e pouco, e aí volta para o Parque Barigui. Então aqui, ó, no quilômetro 5, vocês têm mais 2 quilômetros dentro do parque. Aqui sim é um trecho todo dentro do parque. Passa aqui o trecho, em frente à roda gigante e fechou a primeira volta, tá bom? As voltas não são exatas de 7 quilômetros, por quê? Porque quando vocês passarem aqui, né, vocês vão sair da T2, muda um pouco a distância e a chegada é aqui. Então a volta vai estar, ó, 7 quilômetros, aí aqui na volta vocês vão estar com 10 aqui, aí aqui quilômetro 11, 12, quilômetro 15, quilômetro 17, e aí quilômetro 20, aqui na frente do parque, mais 1 quilômetro até a chegada. Então vocês vão passar atrás da Expo, quando vocês passarem aqui no portal de madeira do estacionamento, lembra que ainda falta 1 quilômetro para acabar a prova, tá? Então, percurso praticamente plano, não se preocupem com isso. Número obrigatório na corrida. Hidratação mais ou menos a cada 2,5. Tem um pouquinho de diferença entre os postos de hidratação aqui, tá? Então, ó, quilômetro 1, quilômetro quase 3, depois quilômetro 5 e alguma coisa, quase 6 aqui, tá? Na média 2,5, mas varia um pouco de um posto para outro. Pulseiras a cada volta, pessoal. Então vocês têm que, na chegada, ter 3 pulseiras. Prestem atenção no local da pulseira. Os staffs vão estar lá chamando a atenção de vocês. Então, pulseiras a cada volta. Não joguem lixo em áreas não permitidas. E, de novo, reforço metaglasses, equipamento de som ou videomakers, tá? Então, vocês se filmando ou algum videomaker de vocês não pode correr com vocês no percurso, tá? Principalmente algum familiar ou, né, esposa, marido que querem correr com vocês aí na prova, não deixa. Se você estiver correndo, fazendo pacing para algum de vocês, o fiscal pode ver e dar uma advertência ou desclassificar vocês. Então, né, fica na torcida ali, fica lá na nossa tenda, bate palminha, mas evita fazer esse tipo de coisa. E atenção aos tênis banidos também, pessoal. Existe uma lista de tênis proibidos, mas além da lista, o que vale são as características do tênis que estão lá no site do Ironman. Tem um link lá para vocês conferirem.
vejam se os tênis de vocês entram ou não nesses critérios, tá? Apesar de existir a lista, o que vale não é exclusivamente a lista, mas qualquer tênis que atenda aqueles critérios de altura e quantidade de placas está banido da prova, tá bom? Dúvidas? É isso. E aí, com relação ao aspecto de prova, né, pessoal? 73 é uma prova que demora, né? É uma prova longa, né? Não é tão longa quanto um Iron, mas é uma prova longa. Para os mais rápidos aí, 4 horas baixo. Para a galera podendo chegar na média aí 5, 5 e meia, podendo chegar a 6, 7 ou o tempo limite da prova de 8 horas. Então, é um percurso de bike novo, eu não acho que vai ser tão mais lento do que os outros percursos do circuito, tá? Principalmente, por exemplo, o Rio de Janeiro é um percurso mais lento por causa do sobe e desce do túnel, mas Curitiba tem a mesma característica. Quando você desce, você ganha bastante tempo em velocidade, quando você sobe, você vai mais devagar. Na média, você está na média do que seria um plano de qualquer jeito. Então, eu não vejo esse percurso como, quem fez 5 horas numa outra prova vai fazer 5h40 aqui, 6 horas. Eu não acredito nisso. Então, mas vamos ver no dia da prova, pode ter condição de vento e outras coisas, então, mas o importante é vocês mentalizarem, manterem a calma e seguirem a estratégia de prova. Não existe tempo anterior de 73 Curitiba, é a primeira edição. Então, assim, a marca que qualquer um de vocês definir para essa prova não se compara com nenhuma prova de 73 que vocês fizeram até agora. Pro bem ou pro mal. Ah, bati meu PR, legal. Ah, foi mais lento? Tá bom, pode ser característica da prova, tá? O importante é como vocês se sentiram nessa prova. E como é uma prova muito longa, a gente sempre recomenda que vocês tenham plano A, plano B, plano C. Eu gosto de falar muito do Gilson que ele tem plano Z. Ele tem planos para todos os cenários, para tudo que puder acontecer. Ah, se eu tiver que andar, como é que eu vou andar? Eu vou trotar e andar? Quebrei na bike, eu desidratei, o que que eu faço para tentar recuperar? Eu não consigo correr às 5h30, que era a minha estratégia. Eu vou correr às 5h50, mas vou evitar andar, não vou me entregar. Quebrou com estilo, sabe? Pensar em alguma estratégia para continuar mantendo vocês no jogo ali. Eu acho que essa prova vai ser legal também pela torcida e por a gente estar lá com tenda também. O Marcelo costuma ajudar bastante nesses aspectos, ver a galera ali, dar dica técnica, né, puxar a orelha de algum ali, ficar num ponto estratégico para falar, ó, vai, ó, te peguei no cantinho aqui e puxar a orelha de todo mundo. Então, é o que a gente costuma fazer isso e o Marcelo também faz muito bem aqui, vai dar tudo certo. E aí, outra coisa também para vocês, né? Sempre pensarem que o que eu gosto do triatlo é que, por mais que você, entreguei a bike cozido ali, tô quebrado. E a hora que você põe o pezinho no chão para correr, parece que começou a prova de novo. Você vai acordando, às vezes só faltava você comer um negocinho, aí você já toma um gel ali na hora que sai para correr. Fala, pô, tô legal agora, vai voltando pro jogo, vê o que aconteceu, hidrata um pouquinho e aí vai recuperando a prova e encaixa legal. Bom, mas eu acho que a prova mais gostosa de se fazer é aquela prova onde a gente está no controle da situação, mas tem hora que sai dos prumos e a gente tem que montar uma estratégia para isso. Querem falar alguma coisa até, Marcelo? É assim, tá me ouvindo? Tá, né? Aham, sim. Vocês vão receber uma estratégia, cada um de vocês, né? Mas o que eu gosto bastante de recomendar é vocês dividirem cada modalidade em partes. Porque o que acontece? Quando você começa a nadar ou começa a pedalar, a gente sempre começa mais empolgado, com mais energia, com mais intensidade, mas naturalmente a nossa energia vai cair dentro de cada modalidade, né? Então é melhor que vocês comecem cada, lógico, né? Aqueles que vão para pódio, para colocação, tem uma outra estratégia, mas a grande maioria é começar sempre mais conservador e ir crescendo ao longo da modalidade. Não gasta toda a energia no primeiro terço dela, porque vai faltar no final. Então, essa dosagem é importante, né? E quando baixar, o cansaço que ele vai baixar para todos nós é ter uma estratégia mental de e agora, né? O bicho está pegando, o que que eu vou fazer com isso? Se você entrar numa vibe e falar, ai meu Deus, tá difícil, ai meu Deus, tá doendo, ai meu Deus, eu tô cansado, ai eu queria correr para 5, eu tô correndo para 5h40. Aí você começa a entrar numa vibe negativa e aquilo vai te contaminando. Então você já tem que ter na cabeça algum mantra, alguma frase, alguma coisa para te trazer para o centro de novo, esquecer o cansaço e manter o foco, mesmo que você tenha que mudar o script ali do que você estava esperando. Isso é importante. Boa. E não se entregar, né, pessoal? A gente vai estar na pista dessa vez sofrendo com vocês ali, mas
Pra gente também é a mesma coisa. Você tá ali no, no momento, tem hora que você fala, ai, que vontade de andar. Aí meu mantra nessas horas é, pô, tô com a equipe inteira aqui. A equipe vai olhar e vai falar, pô, o coach tá andando, pega mal. Aí você fala, não, beleza, eu não vou andar não. E eu tô quebrado igual vocês e a gente tá na pista fazendo força, entendeu? Então, e isso é um ponto interessante porque seu corpo vai querer fazer você andar. É normal, uma prova dessa, um cansaço, igual a Thelma falou. E, primeiro, não gastem, não risquem fósforo antecipado. Se vocês, o normal, sai, põe o pé pra correr na T2 ali, é vocês falarem, nossa, é hoje, sai correndo, aquele retão do Barigui ali, aquela galera torcendo, vocês vão falar, é hoje, quer fazer força e quer sair correndo, vai dar ruim. Então, assim, era pra sair às 5h10, você saiu pra correr pra 4h40 e fala, nossa, eu tô bem hoje. Não tá bem. A hora que chegar no quilômetro 5, no máximo, você já vai estar se arrastando e aí acabou sua prova. Você vai ter que andar, vai ter que trotar, entrar no plano Z. Então, segura, vai crescendo, igual a Thelma falou. São 3 voltas, ó, abraça a estratégia na primeira volta. Fala, tô sobrando pra caramba ainda. Dá uma pimentadinha na segunda volta. Fala, pô, terminei a segunda volta e acho que tem muita lenha pra queimar. Aí você risca o fósforo. Aí você baixa 20, 30 segundos no pace e vai. Agora, começar tirando 30 segundos do pace na primeira volta, eu garanto que vocês não vão terminar bem, né? Terminar todos vão, creio, torço. Mas terminar bem, com aquela sensação gostosa que você fez um provão, não vai rolar. Então, muito, muito cuidado. E Bom, muito Juan, você importante pergunta. também seguir a estratégia nutricional e de hidratação durante a prova toda, porque às vezes a gente fala, só falta 10 quilômetros, eu não vou tomar esse resto do suplemento aqui, já só falta 10. Aí chega na corrida, não tô me sentindo cansado, não vou tomar esse gel, vou tomar no próximo. E aí vai acumulando, só que esse acúmulo aí vai depletando seu glicogênio que vai faltar lá nos últimos 5 quilômetros da corrida. Então, segue direitinho a sua estratégia para não dar ruim, não faltar energia por causa da nutrição errada. Exato, é igual você saiu com 100% de carga no teu celular ali, aí você não foi carregando nada, aí chega lá no final, você quer botar num carregador rápido para carregar tudo em 5 minutos, mas seu corpo não é um carregador rápido, então você vai comer toda a nutrição de uma vez, não adianta. Então, gastou um pouco, come um pouquinho para recarregar, gasta um pouco, come um pouquinho para recarregar, e aí vai. Juan, você perguntou do macaquinho, como você pediu para tempo de Curitiba, ele ficou pronto hoje, montando a apresentação aqui, eu não tive tempo de te avisar, e a UON vai mandar direto para sua casa, tá? Já conversei com eles aqui, já dei seu endereço, então você vai receber nos próximos dias aí seu macaquinho. Torcer para não acontecer nenhum chabu no correio, para ele não ficar preso no, no meio do caminho, mas eles vão enviar até amanhã para você, provavelmente, tá bom? Se não, qualquer coisa, se você preferir, eu peço para eles segurarem aqui e retirar direto na Expo. Você que manda aqui. A um é daqui, eles já levam direto para a Expo. Me avisa depois que eu aviso eles amanhã cedo, tá bom? Pessoal, do que a gente tinha para passar é isso. Estaremos aí com vocês. Desejamos a todos uma ótima prova e muita diversão. E agora fica o espaço aberto para dúvidas e perguntas que vocês tenham. Como é que vocês estão aí? Quem quer abrir o microfone e perguntar algo? Vou até Ô, fechar Janda, aqui, ó. Manda. qual que é a estratégia de água que você vai levar? Você, você acha que compensa não levar alguma garrafa para pegar no meio do caminho ou eu sair já pesadão com todas as garrafas Não, você está cheias? falando por questão de peso, leva a tua estratégia. Eu Não vou, eu vou compensa, porque carregado. tem bastante subida, né? Mas aí é relevante, vai andar com 400, 500 ml a mais. Eu tô com, sei lá, 3 kg a mais no meu corpo, que não tem como tirar. Então, não adianta, então desencana. Eu vou carregado porque, sabe por quê também? Porque eu já reclamei com isso com a organização, mas não dá para prever o que vai acontecer com todas as garrafinhas, porque a garrafinha do Ironman que eles mandam é uma pequenininha assim. Você já deve ter feito um 3D, alguma prova assim, e recebido. Não é uma garrafa grande assim, é uma menorzinha. E aí, às vezes a menorzinha vem pela metade. Se você tá esperando uma garrafinha cheia e vem metade, você já tá se desidratando, porque sua estratégia de nutrição vai pro brejo. Então, eu sairia carregado e ia só repondo o que eu precisasse. E ali no começo do pedal, pelo menos naquele arquivo lá no simulado, né? Ele já tem logo uns 7 graus de inclinação ali, já é bem pesado logo na saída. É Sim, isso mesmo? começa pesado, exato. Logo da saída você vai pedalar uns 300 metros no máximo, já vai pegar uma subida.
e aí depois ele vai pegando. E aí, acho que até o quilômetro 30, perto do quilômetro 30, tem mais uma subida decente ali, relevante. Depois o resto é 3, 4% em todas elas. Mas essa A subida gente tem vai. quanto de É distância? pouco, nenhuma subida dessa prova tem mais de 2 quilômetros, nenhuma. É tipo um tira-sai, então, essa primeira É que subida. o tira-sai, a inclinação média é de 6, né? É maior, 5 para Sim. 6. Essa aqui, a inclinação média de todas as subidas da prova é 3, 4. Essa Ah, então é subida que mais, é o. mais suave. É mais leve, essa subida que o Queiroz falou, e mais uma subida perto do quilômetro 30 que tem trechos nela de 6 a 7%. Acho que tem um pico de 8 na segunda subida, mas é isso, não passa disso. E daí, para não queimar os fósforos nessa subida aí, se o, se Use. se o Ah, FTP da pessoa é, que nem no meu caso, vai 230, manter uns 250 ali na subida, é ruim? Ou é não, queimar não é fósforo? Eu queria ruim, queimar mas. fósforo. Fala aí, Marcelo. Não, eu ia entrar nesse assunto do ciclismo um pouco das subidas, né? O ideal é a gente manter um esforço linear, a prova como um todo, seja nas subidas ou nas descidas. Tudo que eu fizer um pouquinho a mais de força em subida, seja numa cadência mais baixa, simulando um big gear, fazendo uma subida atacando ali, que nem quando a gente vai para Romeiros fazer repetições de tira a saia, que em cada repetição a gente fica ali quase em Z4 de potência. Mas quando a gente vai ali para Romeiros, a gente está fazendo um treino de força e não uma simulação de prova. Se você encarar as subidas dessa forma, você vai gastar sua energia para correr. Tá? Então a ideia é usar todas as marchas que a bicicleta tem. Elas têm tudo isso de marcha para serem usadas. Tá? Então quando eu estiver na subida, eu tenho que cambiar bem as marchas para que eu consiga manter aquela minha cadência constante de 75, 85. Caso eu tenha marchas que me ofereçam essa cadência, né? Que às vezes eu não tenho uma relação de marchas tão leves que vai acabar fazendo com que eu vá para uma cadência mais baixa. Mas se eu tenho marcha suficiente para subir numa cadência natural, mantendo minha potência estável, é o cenário ideal. E a mesma coisa para descida, né? Eu não posso subir dando um tiro, que vocês vão ver muito isso na prova. Vocês vão ver gente falando, passando por vocês, falando, nossa, mas o cara tá passando assim por mim na subida. Pedalando É em porque ele pé, tá né? encarando como um tiro a subida, ele vai terminar a subida, ele vai descer na banguela ali, ofegante, recuperando. É uma forma errada de encarar isso, porque é um percurso com sobes e desces. Isso mina mais a musculatura do que se fosse uma subida contínua com um pedação planão no fim. É mais ou menos como os túneis ali do Rio, né? Aquela 8 vezes ficar subindo 1 quilômetro mina mais a musculatura do que se fosse 8 quilômetros subido de forma contínua. Tá? Então, cadência constante, potência contínua e pedalem na descida, tá? Também buscando a cadência, ou a potência, ou a frequência cardíaca alvo de vocês, tá? Esforço linear na bike, tá? E É para um isso, tipo. usem as marchas, tá? Usem é, todas as marchas que vocês têm. É um tipo de percurso que para você manter a potência alta, você tem que mudar as marchas o tempo todo. Então, tá começando a subida, você vai subir na marcha, deixando mais leve, mantém a mesma cadência e sentado o tempo todo. Não faz, fica em pé, vou acelerar, aí eu sento, paro de pedalar, desço sem pedalar, tudo isso você vai se desgastando muito mais. Toda vez que você para de pedalar, que você tem que retomar a pedalada, você está gastando energia. Então, tenta pedalar o tempo todo e subindo a marcha, ficando a marcha mais leve quando estiver subindo, conforme a necessidade, né? Vai subindo a marcha aos poucos e para descer a mesma coisa, vai descendo todas as marchas para você continuar com a mesma cadência pedalando. É isso. E além disso, O, tem o a Li- questão de combustível, né? Se eu faço ali numa subida de 2 quilômetros, tá? Que seja 7 minutos essa subida a 20 watts acima da minha meta, você está gastando mais carboidrato por minuto nessa duração. Num começo da prova, né? O Janda ressaltou que essa parte mais dura são até os 30 quilômetros iniciais da bike. Então você vai estar gastando um combustível importante para ainda uma grande parte da prova que você vai ter pela frente já nas primeiras etapas da bike, tá? Então é esforço linear, tá? Usando todas as marchas que a bike tem para oferecer para vocês. é isso. O Inclusive, é um tipo limite. de percurso que vale a pena, é que agora já está em cima, né? Mas alinhar com a nutricionista um pouquinho mais de carboidrato, quando está muito ligado com a intensidade, igual o Marcelo falou. Uma prova que você tenha um desgaste maior, você precisa de mais carboidrato do que uma prova totalmente plana, por exemplo. Mas tudo isso tem que ser alinhado com a Nutri.
mas faz sentido. Bom. O limite, Queiroz, o limite do pedal, é o que o Marcelo falou, use todas as suas marchas. Você vai acabar fazendo um pouco mais de força, talvez, se chegar no limite da sua relação e não tiver marcha. Aí talvez, né, pedalar um pouquinho mais forte ali porque acabou a marcha e não porque é a melhor estratégia possível. É isso. Igual eu não tirar saia dos últimos treinos, estava na última marcha, mas não muda mais, cadê? O, Exato, e né? o, Fica mais leve. Já o saia câmbio eletrônico bem, tem, você tá tem na uma última gracinha. marcha e tá Ó, pesado. é isso. Então aí não tem o que fazer, mas é mais questão de estratégia de relação. E o câmbio, os novos câmbios de 12 velocidades, ele sincroniza com o teu computador da bike. E aí quando você chega na última marcha, ele apita, ele faz um plim, plim. Então é horrível, você tá trocando de marcha, aí você tá fazendo força e ouve o plim, você fala, ih, acabou a marcha, não tem mais pra onde correr. É terrível sensação, a tecnologia te tirando onda ainda. Ô, Janda, uma dúvida. Como a gente vai fazer os treinos em locais diferentes assim, quem está sem carro vai se deslocar como? Tem que alugar um carro, tem que ir de Uber, por exemplo, Então, para ir dá para o pra treino galera, dá pra definido. galera se combinar se o que dá pra fazer, né? Se quem puder ir pra um lugar tal, ver, ó, quem tá saindo de tal lugar e colocar. Eu já tô com duas bikes no carro aqui e não consigo transportar mais, mas a galera pode. Acho que alugar um carro só pra isso, não sei se vale a pena, mas quem já tá com carro e quiser, ó, vamos combinar, tô perto aqui, eu te levo, pode ser uma boa. Aí acho que vale, porque todos os locais para deslocamento são distantes, né? Do centro. Não tem nada para você pedalar. O lugar que daria para pedalar no meio de Curitiba não é recomendado, que é a canaleta do busão. Aí é altamente não recomendado. O resto é via, né? Avenida e rua. Então, e o local para pedalar é velódromo, mas quem está hospedado em qualquer lugar de Curitiba, né? Que são os lugares onde vocês mais se hospedaram, que é o próprio Barigui, Ecoville, Batel, Centro e Água Verde ali, quem está hospedado nessas regiões, nem que for pro velódromo que é do lado do Botânico, não dá para ir fácil pedalando. Dá para ir, mas não é tranquilo. Então, é isso. Nossa, ó, o Alexandre perguntou, bairro para se hospedar. Cara, a gente estava até olhando algumas opções de hospedagem aqui. Vejam o que tem disponível primeiro. Aí, se tiver alguma dúvida entre dois, três lugares, me chama no privado aí. Mas dá para se hospedar perto da prova para pegar o ônibus e tudo mais. Acho que o Barigui ali, região, né? O Barigui até o Batel é legal. Então, né, o Champanhar, que é o Bigorrilho, o próprio Barigui tem, não sei se ainda tem vaga, tem um hotelzinho lá perto. O Batel tem muita opção de hotel, né? Tem Ibis e outras marcas ali, tem Radisson, tem Ibis, tem um monte de hotel ali perto. E aí vejo o que tem disponível, além disso, Airbnb, se tiver dúvida me chama. Mais dúvidas, seja chat ou seja nos microfones aí. Pô, fomos bem hoje, ó. A apresentação acabou 8h30, menos de uma hora, tô ficando bom nisso. E aí, mais alguma coisa, galera? Para ir Ou de só carro ali, diversão? para ir de Ah, carro ali eu vou pegar aquele ônibus lá que eles vão disponibilizar, né? beleza. Para mim me deslocar até lá, para ir de carro ali é tranquilo, né? É, Você pode procurar um lugar, ó, dicas para estacionar, tá? Dá para estacionar no passando a entrada do Parque Barigui, tem uma entradinha ali onde tem uma Decathlon, tem um bairrozinho ali, tem uma padaria chamada Brode ali também. E aí, naquele pedaço ali, tem umas ruazinhas, tem um monte de lugar para parar ali. Você vai andar um pouquinho na volta, um quilometrinho para voltar, mas dá para parar. Se o Parque Barigui tiver bloqueado o estacionamento, é uma opção, tá? Então dá para você ir de carro para lá e pegar o transfer para sair. E quem não quiser se preocupar com isso, mas aí tem que pensar na logística na hora de trazer a bike de volta e pedir um táxi específico, né, para levar a bike para volta, pegar um aplicativo, tá? Aí pega um táxi, um Uber, alguma coisa para sair do hotel até o parque para se deslocar para a largada. Você tem que pensar como é que traz a bike na volta. E o telefone de táxi de Curitiba é só ficar apertando 3 até discar, é muito fácil. 33333333 e toca, vai tocar lá. É o telefone da central de táxi daqui. É isso então, pessoal.
Então, lugares para comer depois, quem quiser, quem for falar, fala um lugar aí e tal. No vídeo que eu gravei, eu coloquei 3 opções, fiquem até o final, vai sair nos próximos dias aí. Mas se vocês quiserem depois algumas dicas, quem fala, eu tenho algum tempo para passear antes, quero uns lugares legais para comer, chama aí que aqui o que mais tem é isso aí. Mais do que lugar para treinar, tem lugar para comer aqui, é fogo. Tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência aí. Nos vemos então. Quem vê a gravação e quiser continuar a conversa lá no grupo de Curitiba também fica à vontade. E nos vemos na pista dessa vez, né? Obrigado, pessoal. Valeu demais. Tchau, gente.